Profissional da saúde, você já lidou com algumas frases como, por exemplo, vou pensar e te aviso? Ou então, agora não é o momento para mim? Outra frase muito comum que o seu potencial cliente fala é, tá caro para mim no momento. Se você já ouviu essas frases, você está lidando com objeções. E, primeiramente, te explicando o que são objeções. Objeção é algum tipo de resistência que o teu potencial cliente pode apresentar ali durante o processo de compra do seu serviço como profissional da saúde. Então, quando algo está na cabeça do seu cliente e gera uma resistência para comprar, isso é uma objeção. E falando até um pouco mais aqui com você sobre a minha experiência como profissional da saúde, eu sou fisiologista do exercício, então eu atuo já há mais de 15 anos como profissional de saúde e eu entendo bem como é lidar com objeções. Eu lembro que lá em 2012 foi quando eu comecei a estudar muito sobre marketing, sobre o processo de venda. Ainda assim, eu me sentia muito travada. E teve um autor que para mim, assim, foi muito esclarecedor, me ajudou muito, que foi o Jeb Blount. Ele fala muito sobre o processo de quebra de objeções e é importante você entender que você estudar sobre vendas e sobre marketing é tão importante quanto você estudar sobre a sua área de atuação como profissional da saúde. Por quê? Se você tem algo de muito valor, mas você não sabe vender aquilo, de nada vale. Então, se você não sabe, se você não estuda sobre processos de venda, sobre processos de marketing, o marketing ele atrai e o processo de vendas faz você converter essa atração de pessoas em clientes. Se você não sabe como fazer esses dois processos e você não domina, de nada adianta você ter estudado tantos anos, porque você não consegue transformar um conhecimento de tanto valor que você tem em remuneração, em dinheiro. Isso é importante para qualquer profissional. Então, você entender que essa conversa que a gente está tendo aqui, que esse vídeo, basicamente uma aula que eu estou dando para você, pode transformar a sua carreira. Se você entender que isso aqui tem um valor real e você aplicar isso aqui na sua carreira, você pode transformar os seus resultados. E foi assim que eu fiz, e foi o que aconteceu na minha carreira. Eu comecei a estudar muito, como eu estava falando, o autor Jeb Blount, ele fala muito sobre objeções, e um dos pontos que o autor fala é que a falta de preparo emocional e estratégico diante de uma objeção faz com que você encare aquela objeção como uma rejeição. Então, o nosso cérebro, ele já é praticamente formado, vamos dizer assim, treinado desde os primórdios para encarar as objeções como se fosse uma rejeição. Então, muitas vezes, você já teve, por falta de preparo mesmo no processo de vendas, porque não ensinam isso pra gente na faculdade, e aí, por falta de preparo no processo de vendas, você já tentou vender o seu serviço várias vezes e você teve muito mais respostas negativas do que positivas. E essas respostas negativas são processadas no seu cérebro como uma rejeição, que é uma das piores sensações, piores sentimentos e emoções que você pode ter como ser humano. E aí o teu cérebro ele começa de forma inconsciente até a limitar você, a te encorajar a não vender o seu serviço. Você começa a criar, por exemplo, procrastinação, você começa a criar justificativas para não vender o seu trabalho, você começa a não se posicionar de forma como um protagonista na sua carreira, criando as oportunidades de vendas, você fica só esperando indicações, você fica num momento ali que você está como se fosse um coadjuvante da sua carreira. Você não é o protagonista, você espera as coisas acontecerem, você não faz. E isso tudo acontece porque você não sabe lidar com as rejeições. Então, o primeiro passo para você lidar com a rejeição é você entender, aliás, com a objeção, é você entender que não é uma rejeição. A objeção, ela é muito mais sobre o momento do teu potencial cliente, sobre a falta de clareza que ele está tendo sobre o que você explicou para ele, sobre o teu trabalho. Então, você precisa entender que quando o cliente apresenta uma objeção, não é sobre você. Então, você não pode, no primeiro momento, se abalar. Você precisa ter a tranquilidade e essa segurança para você se sentir bem em entender o porquê daquela objeção, o que está paralisando o teu potencial cliente a dar esse passo de comprar o seu serviço e quebrar essa objeção. A gente usa esse termo quebrar a objeção em vendas, mas é lidar com as objeções. Então, eu vou colocar aqui para você uns três pontos principais aqui que eu acredito que são ensinamentos valiosos para você começar a lidar com as objeções.
O primeiro é, a objeção, como eu estava falando, não é uma rejeição, tá? Ela não vem ali para tirar o seu mérito como um profissional da saúde, de forma alguma. A outra pessoa do outro lado ali da conversa, que é o teu potencial cliente, não está duvidando da sua capacidade. É porque talvez existam alguns pontos na cabeça dele que não ficaram claros e que faz com que ele pense que não é o momento ou que o valor está acima. Então, o Jeb Blount, por exemplo, no livro dele, ele é muito, ele é muito incisivo em falar, ele é muito enfático em dizer que a objeção não é sobre o profissional que está vendendo. Ele fala muito sobre isso, que a objeção, ela é sobre o momento, o contexto que o teu potencial cliente está. Então, o erro de muitos profissionais é parar de tentar vender o serviço depois que recebe uma primeira objeção. A objeção, na verdade, ela tem que ser vista como um convite para você aprofundar a conversa de venda. Então, quando o teu potencial cliente apresentar para você uma objeção, não se paralise, não desiste. Você deve, na verdade, ver aquilo como um pretexto para você se aprofundar no processo de vendas. Então, colocando aqui de uma forma prática, quando você recebe uma objeção, você primeiro tem que respirar fundo, dá alguns milésimos de segundo para o seu cérebro assimilar aquilo, não responde logo de primeira, para você não ser impulsivo e falar com o teu emocional, porque por mais preparado que você seja, receber uma objeção nunca é algo positivo para nós, é algo que vem ali a nos desafiar como profissional no momento da venda. Então você tem que parar, respira fundo, milésimos de segundo para você assimilar e você vai perguntar sendo um profissional empático. Você vai dizer mais ou menos assim: posso perguntar o que te faria se sentir mais seguro ou mais segura para dar esse passo, fulano? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você vai entender o que está na cabeça do teu potencial cliente, do teu potencial paciente. Muitas vezes ele fala que, eu não sei se é para mim, ou acho que tá caro. E aí você pode perguntar para a pessoa. Se você simplesmente aceita aquilo ou você vai no embate, o que que é um embate? Dizer, não, não tá caro não, as pessoas cobram muito mais, estou cobrando barato. Você está entrando num conflito. Isso não é quebrar a objeção. Agora, quando você se posiciona de forma empática, você tem empatia e você diz, posso te perguntar com sinceridade, o que te faria dar esse passo se sentindo mais seguro? Olha, eu já reformulei a mesma pergunta de outra forma, né? Refiz aqui a pergunta para você. Esse tipo de pergunta aqui faz a outra pessoa até refletir e responder para você. Talvez ela diga: depois eu te respondo, eu vou ver e te falo. Quando ela disser isso para você e você fazer esse tipo de pergunta aqui, a pessoa pode responder: é porque eu acho que talvez agora para mim não vai dar certo. E aí você pode continuar a conversa. Por que você acha que não vai dar certo? Só para eu entender aqui como que eu posso te ajudar. E aí você vai levando a conversa e você mostra para essa pessoa que aquilo que estava na cabeça dela não faz sentido, não é real, era algo que não cabia para o momento. Então você pode fazer uma quebra de objeção com uma simples pergunta. Segundo ponto aqui que eu quero deixar de ensinamento nessa aula aqui nesse vídeo. Você precisa antecipar as objeções que são, como posso dizer, são mais frequentes, elas são mais comuns. Se você já é um profissional que tem alguns anos de carreira, você já percebeu que quando você faz o processo de vendas, o potencial cliente, o potencial paciente, ele já tem algumas objeções frequentes ali com você. Algumas coisas já acontecem com certa frequência. Por exemplo, 5 objeções aqui que são muito comuns, tá? Em processo de venda na área da saúde. Você ouviu objeção, por exemplo, está caro. Outra objeção é: eu não tenho tempo. Terceira objeção: preciso falar com meu esposo ou com minha esposa, com meu marido. Já tentei de tudo e não deu certo para mim, não sei se vai funcionar para mim também. Outra objeção é: vou ver depois e te falo. São objeções muito comuns. Quando você já tem essa ideia das objeções que são frequentes para você e você se antecipa, você se prepara de forma antecipada tendo já algumas respostas ali engatilhadas, vamos dizer assim, para essas objeções, você vai conseguir criar respostas estratégicas e que são empáticas e que fica mais fácil naquele momento ali para você responder. Você vai ter um posicionamento com muito mais confiança, um posicionamento com muito mais
muito mais eficiência, vamos dizer assim. E aí você consegue quebrar, reduzir a resistência do teu potencial cliente. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Está caro. Inclusive tá na thumb, né? Aqui na thumbnail do vídeo. Está caro. O que que você responde quando o cliente diz está caro? Vou dar aqui um exemplo muito fácil de você aplicar. Lembra sempre que é importante responder de forma empática, você ser empático? Então você pode começar falando assim: o cliente disse, tá caro. Ou eu acho que tá caro, alguma coisa do tipo. Você pode responder da seguinte forma: faz sentido o seu ponto de vista, fulano ou fulana? Mas eu posso te mostrar aqui como esse investimento pode te gerar muito mais economia. Aí você pode colocar economia de quê? Por exemplo, economia de tempo, de saúde, de dinheiro, com tratamentos futuros nos próximos meses. Repetindo, ó. Falar de novo a frase aqui para você. Se a pessoa diz está caro, você pode fazer a pergunta e sempre se posicionando de forma empática. Faz sentido o seu ponto de vista, fulano? Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu posso te mostrar como esse investimento pode te gerar muito mais economia de tempo, saúde, dinheiro, investimentos futuros em saúde nos próximos meses? E aí a pessoa ela vai, tudo bem, você vai ali mostrar que o que você está oferecendo não está caro. E você pode ali mostrar para ela, fazer o que a gente chama de ancoragem com o mercado. Então você tem formas de você criar, você quebrar essa objeção do tá caro. E a terceira ensinamento aqui que eu quero deixar para você é: as objeções não vão ser, como posso dizer, vencidas com argumentos, mas sim elas são vencidas com conexão emocional. Por isso que você se posicionar de forma empática, por isso que você já entrar no processo de vendas tendo mapeado algumas objeções ali mais frequentes, faz com que as pessoas possam tomar decisões com muito mais base emocional, no sentido de se sentirem muito mais seguras, tá? As pessoas, elas vão falar para você algumas razões ali, algumas justificativas que são muito mais com base no emocional do que com base no racional. Então, quando você for quebrar uma objeção, você ficar tentando convencer a pessoa com base no racional apenas, não vai te gerar bom resultado. Vou dar um exemplo aqui para você. Você precisa construir conexão antes de oferecer o seu serviço. Isso aqui é o principal ensinamento que eu posso deixar para você. Você usar depoimento, você usar storytelling, você fazer perguntas sobre os problemas que o teu potencial cliente tem. Você se posiciona ali como alguém que entende de forma profunda, profissional, como um especialista no problema que aquela pessoa está vivendo. Isso é fazer uma conexão emocional. Então, quando você entra no processo de vendas, você precisa estar tendo uma conversa que ela é uma conversa totalmente personalizada. Ela é uma conversa criada no sentido de construída naquele momento, na realidade da pessoa. Então, você não vai estar só vendendo o seu serviço, mostrando por que você é o melhor profissional, que você estudou muito. Isso não vai fazer ela comprar, porque as pessoas não compram com base na razão. Elas compram com base na emoção. E vender com base na emoção não é gatilhos mentais. Esqueçam isso. Marketing digital adora fazer você acreditar em facilidades que não existem. Inclusive, se você está gostando aqui dessa aula, eu te convido a me seguir aqui, segue o canal. Aqui você vai receber muitas aulas que eu sei que muita gente aí está falando coisas para vocês que não são reais e que não são aplicáveis para profissionais da saúde. Então, se você quer receber aqui conteúdos de valor que você pode aplicar e colher resultados imediatos, clica aqui para seguir e ativa o sininho para você ter acesso aí, ser notificado para as próximas aulas, ok? Mas dando prosseguimento aqui, se você entende que o processo de vendas ele é emocional e você começa a ter uma conversa personalizada, você cria essa conexão com o teu potencial cliente, paciente. E aí você consegue ter muito mais segurança e nesse processo de conversa, gerar segurança não só para você, mas para o teu potencial cliente também. E você, naturalmente, vai ter menos resistência no processo de venda. Tá bom, Bruna, entendi. Mas isso realmente vai gerar resultado? Olha, o que eu percebo como profissional da saúde e também como mentora, eu tenho minha mentoria no Carreira Premium e meus mentorados têm muito sucesso aplicando a metodologia que eu ensino no processo de venda, vendendo, cobrando muito mais e aumentando a taxa de vendas também.
é que os principais resultados que ele escolhe são o seguinte: primeiro, quando você entende isso aqui, quando você domina esse processo, você passa a vender com mais segurança e você passa a ter menos ansiedade no processo de vendas. Outro ponto é, você começa a sentir mais orgulho em oferecer o seu trabalho como profissional da saúde. Você tem muito mais segurança, porque você tem resultados muito melhores. Outro ponto que eu percebo quando você aplica essa metodologia é você passa a viver do seu conhecimento sem depender de indicação. É aquilo que eu tinha falado antes. Você passa a ter uma posição como protagonista. Você para de ser ali aquele coadjuvante da sua carreira que espera acontecer. Você espera alguém comprar de você, você espera indicação. Não. Você tem tanta segurança no processo, você tem tanta segurança que você consegue converter pessoas em clientes que você começa a se posicionar como protagonista e isso faz com que você gere muito mais conversas de vendas muito mais eficientes e que naturalmente vendendo mais você aumenta o quanto você cobra e no final do mês você consegue ter um faturamento aí até 3 vezes maior. E, não menos importante, é você começa a atrair mais pacientes comprometidos também e dispostos a pagar. Por quê? Porque a tua postura muda. Você vende tão bem e você tem tanta segurança no processo de vendas que a tua comunicação, sendo verbal ou não, ela passa mais segurança, mais credibilidade e você começa a atrair um potencial cliente ali muito mais qualificado para investir no seu trabalho e investir mais, tá? E aqui, para a gente finalizar esse vídeo, um último ponto que é muito importante é, quando você aplica esses conceitos que eu falei aqui para você, que pode parecer muito simples na teoria, mas que na prática exige sim estratégia, exige ajuste fino, exige que você esteja treinado para aplicar isso. Então, o que eu estou mostrando aqui para você é que é necessário você evoluir nisso aqui. Na área da saúde, a gente aprende muita coisa técnica, muita coisa na teoria que a gente pode aplicar logo na prática. Mas a venda, como ela é um processo que é novidade para a gente, também ela mexe com técnica e emocional. Como eu falei para você, teu cérebro assimila o processo de vendas e objeções como uma rejeição. Você precisa estar treinado. E é por isso que eu vejo que na minha mentoria, mesmo que os meus clientes eles começam a colher resultados logo no primeiro mês, logo nos primeiros 30 dias, mesmo assim, colhendo resultados, à medida que o tempo vai passando, ou seja, que eu vou treinando e acompanhando eles, eles vão aprimorando, eles vão melhorando cada vez mais. Então, é preciso trabalhar tudo isso aqui de forma profunda. E existem algumas inteligências que é importante você desenvolver para que você seja um profissional com essa autonomia, essa segurança, para ter essa capacidade de quebrar objeções sem ter essa fragilidade emocional. Quais são essas inteligências que, inclusive, eu trabalho dentro da minha mentoria? Inteligência emocional, como já tinha dito, inteligência estratégica, inteligência comportamental, inteligência financeira e inteligência espiritual. Espiritual não é sobre religião, tá? Espiritual é sobre propósito e tudo mais. Então, quando você tem essas 5 inteligências bem trabalhadas, você se forma como um profissional empreendedor. Você não é só mais um profissional que tem uma carreira, você passa a ter um negócio. E isso faz com que você consiga, assim, ter um resultado com muito mais previsibilidade e um faturamento muito maior. Então é necessário você entender que isso é uma formação. Se você estudou aí no mínimo 4 anos para se formar como profissional da saúde, somando a sua faculdade, somando os cursos, somando as pós-graduações, você tem que entender que se formar como um empreendedor não vai acontecer da noite para o dia. É um processo de desenvolvimento. E aqui eu quero te fazer um convite. Se você tem interesse em alavancar a sua carreira, se você quer usar o digital para ser uma ponte onde você consiga ter um faturamento muito maior sem precisar trabalhar mais para isso, ou seja, ter o poder de escala, eu te convido a conhecer a mentoria Carreira Premium. É a minha mentoria. Lá eu posso te acompanhar diariamente, te acompanhar de perto, tendo uma visão individual da tua carreira e do teu negócio para alavancar. E aí eu vou te convidar a clicar no link que está aqui na descrição. Você pode conversar comigo, você vai me chamar ali diretamente no meu WhatsApp e a gente vai conversar e vamos entender juntos se a mentoria é para você nesse momento e como que eu aplicaria o método na sua carreira, no seu negócio atual. Então te convido a clicar aqui no link
para a gente agendar essa conversa. Se você quer dar esse passo, se você está decidido a alavancar sua carreira e ter mais previsibilidade e um faturamento maior. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.